Você já se perguntou quem realmente manda no Brasil? A gente está falando do presidente da República, dos senadores, dos deputados, ou até mesmo do Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal. É um assunto que está polêmico hoje, mas a gente precisa fazer uma certa analogia. Vamos comparar o Brasil como se ele fosse uma grande empresa. E fazendo essa analogia, a gente vai conseguir entender exatamente quem é que manda no Brasil. Hoje no Brasil, a gente tem 203 milhões de sócios, que somos nós, pessoas civis que trabalham, acordam cedo, voltam do trabalho tarde e a gente segue um contrato social chamado Constituição. Só que essa Constituição, ela possui o auxílio de três poderes que basicamente atestam que ela está funcionando. E são eles: o judiciário, o legislativo e o executivo. É tipo quando você tem uma empresa e tem três sócios. Cada um cuida de uma parte e fiscaliza o outro também. Então a gente acaba tendo ali uma participação mútua de todos no resultado, que é o Brasil. Mas agora a gente precisa ir mais a fundo e vamos abrir o organograma dessa empresa. Eu vou te contar no final desse vídeo, na prática, quem tem realmente o poder de mudar as coisas no país. Então fica comigo até o final, porque essa resposta pode mudar a forma com que você toma suas atitudes para que o Brasil mude. Bom, e partindo do topo dessa pirâmide, a gente tem o executivo, que é formado como se fosse pela diretoria da empresa. Ele funciona como se fosse o CEO. E eles são compostos majoritariamente no topo do poder lá do setor executivo, o presidente. Então, a função dele qual é? Administrar o dia a dia, aplicar as leis e decidir aonde investir. Então, a gente está falando de uma pessoa que não aprova nada sozinha. Ela é como um diretor que aprova novos produtos, mas que precisa do conselho para que aquele produto ele vá para o mercado. Então, fazendo analogia aí a uma empresa. Ele não tem o poder só de, hoje eu decidi que isso vai acontecer e pronto. Isso aqui já começa a mudar um pouco do paradigma que todo mundo tem sobre a figura do presidente, tá? E abaixo deles a gente tem os governadores, que são polos estaduais, ou seja, é como se fossem departamentos, como se fosse gerentes, pode-se dizer assim. E abaixo dele a gente tem os prefeitos, e esses prefeitos funcionam como se fossem coordenadores de equipes. Exemplo, se o presidente ele criar um novo programa de saúde, ele precisa de outro setor e ele vai precisar aprovar o orçamento para que aquela atividade para a saúde aconteça. Não adianta nada o presidente ter várias ideias e ele não ter o apoio do conselho. Bom, e esse conselho que a gente está falando que precisa aprovar ou desaprovar um projeto do executivo, a gente está falando do legislativo. Ele funciona basicamente decidindo as regras do jogo. E assim como lá no executivo a gente tinha o gerente e o coordenador de equipe, estou trazendo aqui esses exemplos para tentar fazer ficar mais didático, tá? Mas não exatamente que eles são gerentes e coordenadores, é só para ficar mais didático. Então, formando essa camada do legislativo, a gente tem os deputados e os senadores. Na prática, eles criam, fiscalizam, atuam verificando se o que já existe está sendo realizado de forma definitiva e não passou de uma mera promessa política. E nessa deles aprovarem ou desaprovarem o que o presidente faz, eles determinam o orçamento que o presidente pode gastar. Então, eles balizam ali, eles dão um direcionamento sobre a estratégia, o tático da empresa, chamada Brasil. E o que é muito curioso é essa formação de poder. Essa formação de poder legislativo, como o próprio nome já diz,
legislativo. Lei. Grava isso. Eles podem criar leis, eles podem receber projetos de lei do próprio presidente do executivo, e nisso passa por todo um sistema de votação onde é ou não aprovada aquela lei. Independente de quem criar essa lei, primeiro ela vai para a Câmara dos Deputados e depois ela vai para o Senado. Ou seja, tem todo um processo para sair um projeto de lei. O presidente, ele está aqui em cima, mas ele não tem total poder sobre o que acontece. Ele ainda precisa do apoio de toda essa camada legislativa para poder sancionar alguma coisa. E vamos supor que essa lei ela passou pela Câmara dos Deputados, teve aprovação com maioria nos votos, passou pelo Senado com aprovação também, mas na hora do presidente, o presidente foi lá e vetou. O que significa vetar? Ele recusou aquela lei, ele não aprovou ela. Isso não determina que essa lei foi cancelada ou aprovada. A lei ainda pode voltar para reanálise e pode sim ser aprovada pelo Senado e pelos deputados de maneira autônoma, sem que exija que o presidente esteja ali presente. Bom, agora que a gente já entendeu 2 dos 3 poderes, a gente tem que ir pro terceiro, que é o legislativo. Porque não adianta nada a gente criar leis, propor ideias lá no executivo, se não tem ninguém para fiscalizar tudo o que está acontecendo. E entra aí o legislativo, ele funciona basicamente como uma auditoria. Eles não criam regras, mas garantem que as regras que existem são seguidas. Seria a última instância, abre aspas, para coisas que acontecem. Então, o legislativo, que a gente falou agora há pouco, ele fiscaliza em primeira mão, ele executa e operacionaliza que aquelas leis acontecem, e o judiciário, ele pega aqueles casos lá do legislativo e fala assim, pô, esse deputado aqui que fiscalizou tal unidade de saúde, cara, ele me mostrou que não tá funcionando. Quem são os culpados? Ele tem um papel de juiz mesmo, de maneira imparcial, abre aspas, imparcial, sobre tudo o que acontece com o legislativo e com o executivo. Então, na prática, se o legislativo aprova uma lei que tira os direitos básicos, o judiciário pode cancelar essa lei. Se o executivo age fora da lei, corrompe, ele falha com a população, o judiciário ele pode ali estar tomando providências sobre isso. Bom, Guilherme, eu já entendi como é que funciona a política, mas como é que funciona a economia em volta da política? Onde o dinheiro entra nessa história toda? Mas é meio que óbvio, como toda empresa, ela é movida por dinheiro. Sem dinheiro, a empresa não funciona. E a economia é o fluxo de dinheiro que entra e sai dessa empresa chamada Brasil, esse país brasileiro. Então, o governo ele arrecada impostos e é como se ele estivesse vendendo produtos, vendendo serviços, e em troca, os salários deles pagam esses serviços públicos, né, que a gente vê por aí, ônibus, trens, o SUS, todos esses serviços públicos que permitem que a gente tenha uma vida digna. E nesse ponto, o caixa é o bem único porque ele precisa controlar o quanto de dinheiro é usado e o quanto ele arrecada. Isso vira um círculo vicioso. Se o caixa vai mal, gastando mais do que deveria, arrecadando pouco, a economia desacelera, gerando menos empregos e menos impostos. Porque afinal, as pessoas que estão pagando imposto, elas pagam imposto sobre algo que eles produziram e receberam sobre aquilo. Eu trabalho e recebo. Se eu ficar lá no piso do IR, né, do imposto de renda, eu vou pagar imposto se eu sobressair dele, se eu passar dele. Agora, quando eu consumo um material, quando eu pago a luz, eu estou pagando imposto indiretamente para o governo. Então, se eu estou gastando menos, o governo também está arrecadando menos de tabela. Bom, a gente já entendeu como cada setor funciona,
e como o dinheiro circula. A economia nada mais é do que o fluxo de dinheiro. Aonde está o dinheiro? Ele está com o governo, ele está com a gente. Então, a gente pode resumir ele para esse vídeo dessa maneira. Agora vamos ver como tudo se conecta. Lembra que a gente falou do executivo? Então, ele tem o papel de gastar ou de arrecadar o imposto. Ele basicamente tem essa função para prover bens públicos para a gente e serviços também. Então, se ele gastar muito mais do que ele arrecada, como a gente está vendo aí nesse ano de 2025, e anos como 2016, 2015, que foi uma crise política generalizada, com muitos gastos políticos principalmente, a gente tem uma desaceleração da economia. E eu vou te explicar o porquê. Quando ele contrai muitas dívidas, ele precisa pegar dinheiro emprestado com alguém. O governo funciona como uma empresa, não é? A gente não está comparando assim? Então, ele precisa pegar dinheiro emprestado com o que a gente chama de tesouro direto. O tesouro direto é só um nome bonito para Itaú do governo. Ele funciona como se fosse um banco que empresta dinheiro para o governo, em troca, paga uma taxa para quem está emprestando dinheiro para ele. Ele vai lá, fala assim, pessoas do mundo, brasileiros e até investidores internacionais. O governo precisa de dinheiro e eu estou pagando esses juros para você. É como se você emprestasse dinheiro e recebesse a mais do que aquilo. É os famosos juros compostos. Nessa situação, quanto mais dinheiro o governo precisa arrecadar, quanto mais aumenta o déficit, ou seja, a diferença entre o quanto ele ganha e o quanto ele gasta, maior é a necessidade do Tesouro Direto de pegar dinheiro emprestado. Só que aí a gente percebe uma coisa. Os investidores, eles não são bobos. Eles percebem que o governo está se enrolando. E, obviamente, vai precisar de dinheiro. Só que para isso, o empresário, o investidor, ele vai cobrar do governo uma taxa muito mais atrativa para aquele risco. Afinal, eles não sabem quando que o governo vai se reestruturar e ter condições novamente de manter essa balança positiva, que é arrecadação menor do que os gastos. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então a gente acaba cobrando uma taxa do Tesouro Direto um pouco maior. Ah, mas, Guilherme, beleza. Eu até então só vejo pessoas querendo se fazer desse problema que o governo tá. A gente tem essa situação sim, mas a gente tem que pensar que o governo se meteu nela. E quando a gente olha muitas das vezes as crises políticas que chegam nisso, a gente vê um gasto muito grande no que tange a política, no que tange a medidas sociais que muitas das vezes não tem tanto retorno assim. A prova disso é que o Brasil gasta muito e a nossa infraestrutura aqui é péssima. Mas beleza, Guilherme. Cara, eu entendi essa questão aí da taxa, as pessoas querendo ganhar dinheiro em cima do governo, do seu problema. Mas por que isso na prática desacelera a economia? É simples. Porque quanto mais taxa a gente cobra do governo em títulos de dívida, o que seriam esses títulos de dívida? Seria o nome do contrato que o Tesouro faz na hora de pedir dinheiro emprestado. O governo precisou de dinheiro, o Tesouro emite títulos de dívida, você, empresário, investidores, não só nacionais como internacionais também, eles vão comprar esses títulos de dívida para poder ter o direito de emprestar para o governo. E à medida que as taxas sobem, vai fazer muito mais sentido para o empresário, ao invés de gastar seu dinheiro investindo na sua empresa ou investindo em novas empresas na economia, num cenário onde ele não sabe se essa empresa vai dar um retorno, ele prefere 1000 vezes emprestar para o governo, onde ele tem taxas altíssimas, onde ele já sabe o quanto ele vai ganhar do início ao fim. Lembra lá atrás que eu falei que tinha 3 poderes? Mas na verdade a gente tem um quarto. E esse quarto é o poder do voto. Somos nós, eu também sou um sócio. Assim como o judiciário, o executivo e o legislativo que eu expliquei, a gente é o quarto poder.
seria, pode-se dizer, um poder moderador que define quem vai estar lá dentro daquela posição, decidindo o futuro do país. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala do poder do voto. Muita gente acha que escolher o presidente vai mudar o país, mas o que a gente pouco sabe é que o presidente sozinho ele não faz nada. Quem realmente decide se sua vida vai melhorar, se sua vida vai piorar, na prática é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É lá que passam as leis que vão influenciar diretamente na sua vida. Vão mexer no seu salário, no imposto que você paga e até mesmo no valor da sua aposentadoria. Se a gente tem dificuldade para abrir negócios hoje no Brasil, é de lá que vêm as leis que aumentam toda essa burocracia que existe hoje. E a maioria das pessoas não sabem nem quem estão votando. Na hora de escolher um senador, um deputado, isso passa desapercebido. Eu não sei quem é, eu pego qualquer papelzinho lá na rua para votar de qualquer maneira. A gente não sabe qual é a índole dessa pessoa que está lá dentro do sistema para ser eleito. E tem mais. Um deputado ou senador sozinho não muda um país, tá? Por mais que a gente olhe para isso como, eu vou eleger o meu deputado e o meu deputado ele vai resolver tudo. Não. Ele é um grupo organizado que representam ideias dentro do Congresso. Eles se unem em bancadas. Bancadas socialistas, bancadas empresariais, evangélicas, ambientalistas. Essas bancadas defendem os interesses específicos. Então não adianta só você olhar para o deputado, você tem que olhar para onde ele está inserido. Porque se você vai votar num deputado, ele é um anônimo, que ele tá lá sozinho, cara, desculpa, ele não tem muito poder de barganha dentro do Senado, dentro do Congresso. Então, isso precisa ser bem evidente, porque não é só olhar para um indivíduo. Você precisa olhar para o grupo que você vai estar votando. A gente tem aí um cenário onde você que acha que o presidente Lula ou Bolsonaro vai mudar, enfim, esses caras, eles têm pouco poder na hora de liberar um projeto sozinho. Bom, agora que você sabe como mudar o país, basicamente, comece deixando um like aqui para quem te ensinou isso e um comentário se você gostou do vídeo. E depois comece pelo Congresso. Você pode baixar um aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição, ele tem os senadores, os deputados e os seus projetos. Ele se chama Meu Deputado, ele é um projeto independente, tá? Tem alguns outros aplicativos que eles não são independentes, mas eu preferi aqui pelo Meu Deputado. Você pode estar dando uma olhadinha. E eu vou deixar o link, tá? Não se preocupa, que eu não tô entrando. Mas fica aí o trabalho de casa, porque é um fórum muito bom, é um aplicativo que te dá visualização sobre quais são os projetos que os seus deputados, quem são possíveis deputados no Rio, em São Paulo, que você pode estar escolhendo ali para votar. E assim, para terminar esse vídeo, eu deixo uma frase. O Congresso é como controle remoto da sua vida econômica. O problema é que a maioria deixa ele na mão de desconhecidos. Até o próximo vídeo.